Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente a toda cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias. E não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nessa casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Se não, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem, curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, a igreja celebra hoje a festa, a memória de São Lucas Evangelista, autor do Evangelho de Lucas e também o autor do livro dos Atos dos Apóstolos. São Lucas foi companheiro de São Paulo. Lucas não foi discípulo direto de Jesus, né? Foi companheiro de Paulo e conviveu muito em Éfeso com Nossa Senhora. Por isso que o Evangelho de Lucas tem as particularidades de relatar o início de todas as coisas pela perspectiva de Nossa Senhora. São Lucas escreve de um jeito que ele não teria como escrever não tivesse ele convivido com Nossa Senhora, porque também São Paulo, do qual ele foi discípulo, também não conviveu com Nossa Senhora. Então é um evangelho, sobretudo na parte da infância e da adolescência de Jesus, que é escrito a partir do olhar da Virgem Maria. Também é o evangelho do Espírito Santo e da oração. E aí, nesse ponto, a gente tem bastante da influência da perspectiva, né, do apóstolo São Paulo. O evangelho de hoje, esse trecho que é reservado para o dia de São Lucas, nos diz então: o Senhor Jesus escolheu outros 72 discípulos. Então Jesus tinha mais do que 12 discípulos. Jesus tinha uma pequena, média comunidade ao redor dele. Desse grupo de discípulos, ele escolhe 12 para ser apóstolos. Vão sendo e continuam sendo chamados de discípulos. Então quando a gente fala os 12 discípulos, está certo. Os 12 discípulos são os 12 apóstolos. Mas não tinha só 12. O Evangelho, sobretudo de Lucas, mais de uma vez diz que Jesus escolheu outros, vez em quando, 72, e pontualmente os enviou para fazer alguma coisa. E aqui nós temos uma imagem da igreja como corpo. Na igreja nós temos os apóstolos, né? Na igreja nós temos a hierarquia, os bispos, os padres, os religiosos, né? Aqueles que são consagrados para. Então, como que a sucessão dos 12 apóstolos. Mas a messe é grande e nem mesmo os 12 apóstolos conseguem fazer tudo que tem que ser feito se não houver o auxílio, vez em quando, às vezes mais, às vezes menos, de outros 72 discípulos, né? Então é o chamado dos leigos, é o chamado de todo aquele que se diz cristão, é o chamado da vida religiosa, ser apoio e sustento para que a missão dos 12 apóstolos tenha fruto. Então escolheu outros 72 discípulos. E aqui está a imagem de todos os batizados. Qual é a missão? Os enviou 2 a 2 na sua frente, a toda a cidade, lugar onde ele próprio devia ir. Preparar o caminho de Cristo na vida das pessoas, no coração das pessoas. E entender que Jesus já está chegando, né? Quando às vezes a gente precisa conversar com alguém, dar um conselho, quando às vezes a gente manda no YouTube da pessoa um vídeo de Deus, a homilia do padre, o que a gente está fazendo? A gente está indo à frente de Jesus, mas Jesus já está chegando. A gente vai preparando os caminhos do Senhor. E os enviou 2 a 2, é o princípio da comunidade, né? É o princípio
do ser irmão. E é o princípio da multiplicação. Porque todo número, por maior que seja, vezes 1 é ele de novo, né? Vezes 2 começou a ganhar tamanho. Então os enviou 2 a 2, aonde ele mesmo, Jesus, deveria ir. E aí tem uma palavra belíssima, tem uma palavra urgente, tem uma palavra angustiante. A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. A messe, a colheita é grande. Tem muita coisa, muitas almas a serem colhidas. Significa que tem muita gente que foi maturado para ser de Deus, para ser de Jesus, para entrar na igreja, para entrar no céu. Só falta colher aquela pessoa. Só falta pegar no pé ali e tirar e colocar no cesto, porque já está plantado, crescido e maduro. Mas não tem quem colhe. Não tem quem termina de cortar o galinho ali, ó. Padre Zezinho, naquela música tão antiga dele, né? Se ouvires a voz do vento, né? Chamando sem cessar, né? A decisão é tua. Se ouvires a voz do tempo, mandando esperar. São muitos os convidados, quase ninguém tem tempo. Aí a última estrofe diz: o trigo já se perdeu, cresceu, ninguém colheu, e o mundo passando fome de Deus. A decisão é tua. O trigo se perdeu, cresceu, ninguém colheu, ficou podre no pé. Faltou a última etapa. A messe é grande, a colheita é grande, mas os trabalhadores para fazer isso são poucos. E veja, meus irmãos, nós somos cooperadores de Deus. Nós ouvimos com tanta beleza aqui o refrão do Salmo: ó Senhor, vossos amigos anunciem vosso reino glorioso. É tão triste ver que Jesus tem poucos amigos. Tem muitos interesseiros, né? Tem muitos interesseiros. Jesus me dá uma cura, me dá um emprego, arruma um casamento para minha filha, faz meu filho passar no concurso do curso tal, da Polícia Federal. Jesus cura minha sogra, ou leva a sogra, né? Tem quem prefere a outra opção. Mas enfim, a gente fica pedindo as coisas para Deus. Protege a minha casa, né? Mas amigos, Jesus tem poucos. Porque quem é que anuncia o reino glorioso de Cristo? Os amigos dele. Aqueles que olham para o mundo e enxergam o que Jesus enxerga. Tem muita gente praticamente pronta para ser colhida. Às vezes a gente pensa, meus irmãos, que a evangelização é só semear. Porque Jesus usa uma parábola para dizer: o semeador saiu a semear, né? Claro que testemunhar a fé, falar de Deus para alguém dentro de casa, para os filhos, para a família. Claro que pregar o evangelho é semear. Mas a imagem mais própria para dizer do que é a evangelização é colheita, não é semear. E aí Jesus está dizendo uma coisa que a vida coopera. Deus está trabalhando, eu não estou trabalhando sozinho. Porque Jesus está dizendo que eu sou um colhedor. Eu tenho que colher. A vida educa. A vida evangeliza também. Às vezes não de modo direto, religioso, mas a vida educa pelo sofrimento. A vida educa pelas experiências que a pessoa vai fazendo. E se a gente for olhar, todas as pessoas que foram colhidas e entraram no reino de Deus, ela vai talvez atribuir isso a um padre, a um pregador, a um acampamento. Mas isso foi o que na vida dela? Foi aquilo e aquele que veio colher. Mas ela já estava madurinha para Jesus, através de tudo que ela viveu na vida. E que a fez ir tirando conclusões na soma de ganhei e perdi, chorei e sorri, fui feliz, fui triste, tive paz, já vivi quase um inferno nessa terra, quase morri, tenho saúde, acertei e errei. Isso amadurece a pessoa. E aí quando chega o evangelho, quando chega a pregação, quando chega um vídeo, quando chega uma amizade, no fundo a gente só está terminando de colher aquilo que está amadurecido, não por mim, por Deus. Deus amadureceu a pessoa. E Jesus está dizendo, tem muita gente que está pronta para ser colhida.
Mas não tem quem colhe, vai estragar no pé. Vai estragar no pé. Vai cair podre no chão. Porque Jesus tem poucos amigos, tem muitos interesseiros. Conserta a minha família, melhora a minha mãe, me ajuda a trocar esse carro. E Jesus, na sua misericórdia, vai deixando a nossa vida bonitinha, né? Vai deixando a nossa vida mais ajeitada. Deus é bom. Mas aí nós precisamos, e tantos são chamados, a corresponder a isso de um modo mais inteiro, mais próximo. Mas é preciso daí uma liberdade interior, né? Primeiro porque isso é dom do céu. Jesus diz, por isso peçam ao dono da messe, que é Deus Pai, que mande trabalhadores para a colheita. Deixa eu fazer uma pergunta para você que está aqui e para você que está em casa. Você reza todos os dias pedindo a Deus que mande sacerdotes, padres e religiosos para a igreja? Reza nada. A senhora não conta, irmão. Eu não poderia esperar outra coisa da senhora. Estou falando do resto. Reza nada. Reza nada. Meus irmãos, nos falta, muitas vezes, ter em nós o drama que está no coração de Jesus. A urgência dele não está em nós. Jesus está a 1000 por hora. Bora, filho! E a gente está, então... Ai, que está tão complicado essa semana. Nós temos um delay, um atraso, uma lerdeza. Porque nos falta a visão espiritual. O que Jesus vê quando olha para o mundo? Entende? Ver como Jesus vê. Tem uma música belíssima, ela não é religiosa no sentido de se usar dentro da igreja, nem para grupo de oração. Tem uma música do YouTube que diz assim, quando você vê o mundo. Aí a música é ele conversando com Deus, com Jesus. Dizendo assim, quando você olha o mundo, me diga o que você vê. E aí ele vai falando das frustrações dele com a humanidade, dele o autor da música. Então ele vai perguntando para Jesus, quando você vê o mundo, o que é que você vê? Né? Porque o que eu percebo é que as pessoas inventam qualquer coisa para se ajoelhar, mas não olham para você, né? E aí ele vai perguntando, me diga, quando você vê o mundo, o que é que você vê? Me ensine a ver o que você vê. E aí ele vai, é uma entrega a música, belíssima. E aqui tem algo muito importante para nós, que somos bastante religiosos. A pessoa que é religiosa, como nós somos, eu sou, você é, a gente conseguiu uma graça, recebeu uma graça e correspondeu uma graça. Olhar para Cristo, para Deus. E aí despertou em nós a fé e um sentimento de está certo, está errado, o que eu preciso mudar. Isso é maravilhoso, isso é muito importante e necessário. Mas às vezes a gente não dá esse segundo passo. Agora que eu olhei para Jesus, perguntar para ele, Jesus, o que você está vendo? E por que é que você vê como vê? Me empresta o teu olhar. Porque Jesus está vendo que a messe é grande, a colheita está pronta, não tem trabalhador, mas ele está rodeado de gente que não está vendo isso, só está vendo ele e o que ele pode dar. Estou vendo Jesus e o que ele pode me dar. Mas entrar no olhar de Cristo a respeito do mundo, né? E aí, meus irmãos, isso nos faz rezar. Peçam ao dono da messe que mande trabalhadores para essa colheita. Por quê? Porque essa colheita, em última instância, ela é motivada e sustentada pela fé. Não tem outro motivo para estar nessa. Essa é que é a verdade. E muitos trabalhadores foram para a messe e desistiram da messe, porque não aguenta o tranco da fé. As pessoas decepcionam, e como diz a canção do YouTube, as pessoas inventam qualquer coisa diante das quais elas possam se ajoelhar. Qualquer ídolozinho, qualquer afetozinho, qualquer magoazinha. E aí dói no coração de quem está nessa messe ver que às vezes o ser humano, muitos, são tão difíceis, são tão lerdos, são tão ignorantes, são tão traidores, são tão rasinhos, são tão devagar. Quantos não foram aqueles que trabalhavam na messe e foram embora? E por que foram embora? Eles vão dizer por que foram embora. Ah, eu fui embora porque fulana fala mal de mim. Ah, eu fui embora porque não adianta. Eu fui embora porque a maioria não quer nada com nada. Então, meus irmãos, nesse caminho
de ser amigo de Jesus em vista do reino e daquilo que Jesus vê e se angustia, nós vamos sendo muito purificados. Porque no fundo e no fim, só tem um motivo para estar nesse caminho aqui. Fé, é um olhar de fé sobre o mundo. E é um olhar de fé e de amor para o próprio Jesus, de não deixar ele sozinho nessa. A messe é grande, Jesus está trabalhando na humanidade, gente. Deus está trabalhando. Nós vamos deixar Deus trabalhar sozinho? Nós somos cooperadores do reino, né? E é uma graça receber no coração essa dor, é uma graça receber essa angústia. A messe é grande, os trabalhadores são poucos, né? Ontem, por uma ocasião, eu fui fazer uma missão, uma evangelização fora. E aí no outro dia, dormi lá para sair cedo, tomando café da manhã. Tinha pessoas ali à mesa. Aí começaram a falar assim: ó, essa aqui, a mocinha, né? Essa aqui, padre, fez Manaim, Mirim, Fac e não veio hora de fazer o João. E já está ajudando não sei no que nos acampamentos aí. Era toda cheia, né? Aí eu peguei e falei, engraçado, né? Eu fico pensando, falei para outro padre daí. Falei, engraçado, padre, eu fico pensando. Se esta criatura que fez Manaim, Mirim, Fac, João, não perde missa, é fã do padre do YouTube, no caso eu, que ela falou para tirar foto comigo, né? Tudo para ela é igreja. Se essa aí, que quando o assunto é isso, parece que tem mel para ela, ela chega a brilhar os olhos. Se não é desse tipo de gente, se não é uma dessa aí que vai ser freira, quem é que vai ser freira? Ai, padre. Falei, uai, não é você, é quem? As suas amigas vai ser freira? Você veio para a missa do Cerco de Jericó, 4 horas de missa eu fiz. Aí você pega e fala assim, ai, passou que a gente nem viu. Se você não sente dentro de você esse chamado, se você não corresponde a isso, quem vai corresponder? A tua amiga que falou assim, eu vou lá nada, você está doida, não acaba nunca. E ficou em casa vendo dancinha do TikTok. Deus chama quem? É uma graça receber essa dor. Aí ela está lá e fala assim, ai, minhas amigas, tu tinha que estar aqui. Opa, o que é essa dor? Percebe? E o que é essa beleza? Agora, é preciso uma profunda liberdade interior para ser de Deus. É preciso uma renúncia. É preciso um olhar de fé para conseguir fazer a renúncia. Por quê? Olha o que diz Jesus. Eis que eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. O que está, gente? Quando o Espírito Santo nos toca, a gente passa a amar a humanidade. A gente passa a querer o melhor para o outro. E o melhor para o outro não é que ele emagreça, troca o carro e dê certo o preenchimento labial da amiga. Não, que agora vai botar aquela borracha e vai ficar igual uma sapa. Coisa horrorosa. Não, o que é o melhor para o outro? O melhor para você. E eu quero isso com todas as minhas forças, a ponto às vezes até de te machucar você. É que você ame Jesus. Isso é querer o melhor do outro. Só que esse outro, que eu sinto dó, que eu sinto desejo, que eu falo assim, mas, né, coitado, é que a família dele é difícil, vamos ter paciência, vamos ajudar, judiação, quem sou eu para julgar, convida lá você. Esse outro é um lobo. Eis que eu vos envio como cordeirinhos. A gente não quer nada de mal para os outros, nem tirar nada dos outros. Mas esse mundo e aqueles aos quais vamos, num primeiro momento, são como lobos. São arredios, são ignorantes, são maldosos, nos interpretam mal. Acha que você está indo lá evangelizar porque você quer o voto dele, o dinheiro dele, fazer negócio com ele. Não, só queria chamar você para ir lá, que é tão gostoso. Eis que eu vos envio como cordeiro para o meio dos lobos. Aí vem a pobreza do não levar um monte de coisa. Vem a fraternidade de comer do que se serve, entrar e ficar onde for possível. Sobretudo porque aqueles primeiros discípulos tinham aqueles bloqueios do judaísmo, não rela, não toca, não come. E Jesus fala, com essas frescuras não vai funcionar, né? Vem um fruto interior chamado paz, desejar a paz, e se o outro é de paz, a paz gruda nele. Se não é de paz, não perca a sua, ela volta para você, né? Vem a questão do bom testemunho e do zelo pelo próprio nome. Jesus diz, não entrem, quando vocês entrarem numa cidade, né,
Não fica pulando de casa em casa, escolhe bem onde vocês vão se hospedar, porque o nosso nome importa. Vai queimar teu nome aí, que depois você perde a moral para falar para os outros. Cuida do teu nome. Se fosse hoje, Jesus ia dizer assim, presta muito bem atenção no que você posta no seu Instagram. Né? Senão a gente se desautoriza. E quando entrares numa cidade e vocês forem bem recebidos, comei do que vos servirem, o trabalhador merece o seu salário, curai os doentes e digam ao povo, o reino de Deus está próximo de vós. O evangelho é uma boa notícia. O reino de Deus está perto de você. O que é o reino de Deus está perto? Jesus está perto de você. Por mais que a pessoa tenha pecado, por mais que você esteja errado na vida, Jesus está perto de você. Se você estender a mão, você alcança Ele. Estende a mão, estica o braço um pouco. Deus não é longe, como a nossa culpa nos faz crer. O reino de Deus está próximo, significa também o céu, né? A vida eterna está próximo. Loguinho nós vamos morrer. Ou loguinho Jesus está voltando. Essa coisa maravilhosa chamada vida, loguinho acaba, o reino está próximo. Significa num piscar de olhos, gente. A gente está velho, bem velho, e morrendo. E indo para o outro lado. Morreu agora, gente? Cid Moreira? Aí passa as reportagens, faz lá a reportagenzinha na internet, né? Morreu fulano. Aí conta um pouco da vida da pessoa e coloca aquelas fotos, né? De quando a pessoa era jovem. A TV era preta e branca. O cara tinha aquele cabelo imenso, preto. Ah, velhinho, branquinho, morreu, velho. E passa rápido. Eu fico imaginando os velhos vendo essas notícias. Assim, gente, eu escutava ele, e ele morreu. Aí o velho pega e fala assim, as velhinhas pegam e falam assim, também, né? Ele estava velho, né? E você está o quê? Está no lucro, faz tempo que está no lucro, né? Jesus de Nazaré. É tão gostoso quando vocês dão risada, metade acorda. Essa mesa 6 da manhã é muito interessante. De vez em quando eu preciso fazer uma piadinha que é para metade rir, para acordar a metade que está dormindo. Vamos fazer de novo? Olha, chegou a acordar, fez assim na cadeira. Estava quase indo para o chão. O reino de Deus está próximo. Mas o reino de Deus está próximo, Jesus está perto. A vida eterna está perto. Está perto de nós. Mas o reino de Deus está próximo, meus irmãos, significa um novo jeito de viver também está perto de mim. Não está longe de mim uma vida nova, uma vida em Cristo, entrar no reino. Só que aí vem para nós o ensinamento da primeira leitura da carta de Paulo a Timóteo, que foi o que São Lucas viveu. São Lucas viveu esse evangelho. E São Lucas viveu aquilo que Paulo escreveu a Timóteo também. Na vida de São Paulo, de São Pedro, está a vida de todos os santos e santas de Deus, né? É um espelho para todos os santos. Então Paulo escreveu ali na segunda carta a Timóteo, no capítulo 4, versículo 10. Caríssimo, Demas me abandonou por amor desse mundo e foi para Tessalônica. Só Lucas está comigo. Demas me abandonou por amor do mundo, foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia. Não sei, talvez até fazer coisa boa. Tito foi para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Mas isso aqui é bonito para nós. Demas me abandonou, Timóteo. Abandonou o apóstolo Paulo. Não é mais auxílio a Paulo. Deixou Paulo sozinho, com aquele mundo de coisa para fazer. Demas me abandonou por amor deste mundo. O que será que o Demas foi fazer? Veja, o Demas foi alguém então, apesar que esse nome também não é que ajuda, né? Que, tem mãe também que nasce um menininho, todo bonitinho, bota aquela roupinha, touquinha, verde, branca, palmeirentidinha. Como é que vai chamar? Demas. Ai. Parece que é adesiva a pessoa também. Tem que saber escolher nome, né? Brincadeiras à parte, porque é para rir, para acordar a metade. Vamos lá. Demas me abandonou por amor desse mundo. Significa que Demas fez uma caminhada. Significa que Demas sentiu angústias e viu belezas. Significa que Demas foi indo. Ele aparece na lista dos chegados de Paulo. Né? Mas aí em algum momento, na hora de passar no funil e ir, abandonou-me por amor deste mundo.
sugere, sobretudo, que Demas voltou atrás no pecado, por amor deste mundo. Mas não quer dizer necessariamente que seja isso. Por amor desse mundo significa por amor às coisas boas desse mundo. Talvez Demas olhou e falou: ai, Paulo, o sonho da minha mãe é ser vó. O sonho da minha mãe é ser vó. Se eu ficar andando com você, eu não vou dar um filho, não vou dar um netinho para os meus pais, por amor desse mundo. Paulo, que está complicado, meus pais estão de idade, não tem quem administra as coisas, tudo que meu pai comprou, o patrimônio todo, eu acho chato. Por amor desse mundo. Por amor desse mundo não é só uma vida bandida, devassa, que a pessoa sente saudade e recai. Também é isso, por amor desse mundo. Mas por amor desse mundo, é por amor das coisas do mundo que são até amáveis. Mas deixou Paulo para trás. Demas me abandonou porque amou o mundo e aquilo que passa no mundo. Meus irmãos, o mundo tem coisa muito ruim que não deve ser amada, e elas passarão. Mas o mundo tem coisa muito boa que também vai passar. A figura do mundo passa, o reino não passa, a igreja não passa, o céu dentro de você não passa, mas precisa de um instrumento no meio para colher tudo isso. E quantas pessoas poderiam cooperar com isso? Mas elas amam o mundo, elas amam o dinheiro, elas amam um sonho que elas sempre tiveram na cabeça, elas amam o que sonharam a respeito delas. Tem gente que cresce ouvindo, vai ser médico, vai ser advogado, cresce ouvindo: ó, vai ser tudo teu, filho, até onde os seus olhos vê, tudo isso, papai, trabalho só para ser teu. Júnior, o moleque só quer uma bola e um carrinho, e está lá ele construindo até onde só alcança, mas o menino cresce ouvindo, que vai ser dele. E em determinados momentos da vida, quantos pais e mães jogam seu medo e sua frustração em cima da filha ou do filho? Você vai me abandonar? Você vai me deixar sozinho? Tem gente que é tão de igreja, mas de fato falta neurônio. Eu já não fico nem bravo mais, porque a gente não pode ficar bravo com quem não tem pino na cabeça. Essa romantização do filho. Meu sol, minha princesa, alegria dos meus dias. Em rede social, ou não é assim, gente? Fica dizendo para o teu filho que ele é o teu sol, que ele é a alegria dos teus dias. Fica. Vai criando essa cola, essa coisa de novela mexicana, Maria do Bairro. Ó, Mercedes Raimunda. Sim, Cremildo Fernandes. Ó. Meus irmãos, a vida não cabe nessa conta. É brega, é cafona e é doentio. É ridículo. Uma mãe ou um pai, eu vejo mais as mães do que os pais, mas enfim, é ridículo essa efusão de mel sobre os filhos. É ridículo. Entende isso? Essa visão novelizada das coisas. Então cresce ouvindo: eu sou o sol da minha mãe. Eu sou a alegria dos dias. E aí vai entrando nessas neurosezinhas, cafonas, bregas e doentias. A pessoa acha que ela está arrasando. E deve estar, para quem também é cafona, brega e doente. Para quem é normal da cabeça, a gente olha e fica entre a raiva, o medo e a dó. Porque não tem graça nenhuma isso. Essa cola, essa coisa, essa dependência. Vai me abandonar, vai me deixar. Quantas são as pessoas que não escreveram sua história? E o pouquinho que escreveram é só debaixo da sombra do medo, da dor, do jeito pegajoso, carente, dengoso de um adulto que não se curou. Meu sol, razão dos meus dias, tudo para mim. Meus irmãos, deixa eu te dizer uma coisa. Eu me sinto porque sou profundamente amado pelo meu pai e pela minha mãe. E eles são profundamente amados por mim. Ontem
né? Estava fora, voltei, passei ali rapidinho para almoçar. Que delícia! Eu não mastigo a minha mãe, porque senão eu vou preso. O meu pai, eu faço narizinho com o meu pai. Quando eu chego, oi pai, tudo bem? Vem cá, dá o nariz. Que delícia de ser humano. Eu, por mim, eu ficava em casa o resto da minha vida. Sentar eu, meu pai e minha mãe, 24 horas é pouco. Se eu ficar 10 dias na praia com meu pai e com minha mãe, na hora de vir embora, de deixar eles em Cianorte, eu vim para o Piquiri, a gente fica no portão 1h30 conversando. Mas nunca, assim, eu nunca ouvi essas coisas. Meu amor, amor da minha vida. Você é doido? O amor deixa o outro ir, o amor deixa o outro fazer o que ele tem que fazer, o amor deixa o outro escrever e fica feliz de ver que não precisa de mim. Porque eu também fico 4, 5 dias sem nem dar oi para minha mãe e para meu pai. E nunca ouvi, ô filho de chocadeira, tem mãe não? A mãe não. Isso é doente. Não é bonito ser assim, não é saudável ser assim. E atrapalha. E não pense você que só atrapalha alguém ir para o convento ou ir para o seminário, só. Atrapalha alguém casar. E acredite, ficar casado. Quantos são os casamentos que nunca tiveram felicidade, alegria, porque tem uma maluca ou um maluco dengoso no meio? Então, Demas me abandonou por amor do mundo. Só o pecado, pode ser? Mas talvez esses afetos mal curados e essa falta de visão de fé de que o mundo tem coisa muito bonita, como a senhora ter um neto. Deve ser muito legal ter um netinho. Porque todas que têm ficam bobas, deve ser muito legal, né? Ter uma netinha, porque todos que têm ficam meio abobadão. Deve ser maravilhoso ter um neto. Mas o neto também passa. E aí, Demas não conseguiu ter o coração de Paulo. E isso é triste, né? Andou do lado de Paulo, conviveu com Paulo, fez as coisas que Paulo fazia, mas o coração de Demas não assimilou o coração de Paulo. E está lá Paulo preso no cárcere de Éfeso, no porão por causa de Jesus. E Demas foi embora antes, não precisou nem de cadeia. Que é muito calor, né, aqui. E você vê que Paulo está com o coração machucado. Ele fez saber, né? Ele precisou falar desse assunto com Timóteo. Timóteo, Demas. Se fosse hoje, ia digitar assim, né, com os 2 dedinhos. Demas, colocou tudo em caixa alta. Me abandonou. Paulo estava machucado com Demas. Poxa, Demas. Depois de tudo, amigo, você me vem com esses draminha? Demas me abandonou por causa do mundo. Só Lucas, e aqui está porque que Lucas é santo, e aqui está a santidade, né? Só Lucas está comigo. E aqui, meus irmãos, a gente entende algo. Às vezes na vida, a gente precisa entender qual com ele, qual comigo me segura e me salva. A gente nunca pode perder essa noção. Qual com ele, qual comigo me segura na existência, me segura em Deus. Porque a gente vai melhorando, a gente vai ficando bonitinho, Satanás vai dando uma folga para nós, e a gente começa a achar que a gente não precisa mais estar com Paulo, com a missão de Paulo, porque agora eu estou repaginado. Não, solta o Paulo que você se lasca, Demas. Só Lucas está comigo. Acho que São Lucas entendeu então. Se eu largar Paulo, eu me lasco. E não quer dizer que Paulo fosse fácil, porque daí ele vai dizer assim: toma contigo Marcos, o evangelista Marcos. Toma contigo Marcos e traze-o, porque ele me é útil ao ministério. Acontece que quase 20 anos atrás, São Paulo brigou feio e quase nunca mais se conversou com Barnabé por causa de Marcos. Marcos fazia parte de uma equipe missionária, Paulo, Barnabé e Marcos. E Marcos era menino criado no Danoninho. Entendeu? Marcos não usava Xiaomi de jeito nenhum. Ou era iPhone ou era iPhone. E no meio da primeira viagem apostólica, o Marcos sentiu saudade da mamãe. Diz que o barco causava enjoo e que ele não dormia, sabe assim?
e precisar levar o Marcos de volta para a mãe dele, que era irmã de Barnabé. Ele era tio do Marcos, ia ficar chato mandar o menino de volta sozinho. Marcos atrapalhou uma missão. Na segunda viagem vem Barnabé. Paulo, Marcos pisou na bola, mas é um menino bom, ele tem futuro. O que Paulo falou para Barnabé? Ou ele ou eu. Comigo não vai. Comigo não vai. Não tem paciência para esse menino criado por vó. Não quero. Mas não quero. Aí, quase 20 anos depois, Paulo, de vez em quando, se lembrava. Eu peguei pesado com aquele menino também, né? Fui duro demais, né? E o menino, no caso, deu certo. Porque agora, Paulo sabe quem é Marcos. Quem é Marcos? Secretário de Pedro. Dando a vida, correndo perigo. Deu certo, Marcos. Barnabé que estava certo, Paulo que estava errado. Então ele vai dizer para o Timóteo, e quando você vier, me traz a capa, me traz o livro, as coisas que eu estou precisando aqui, não é isso? A barrinha de chocolate também. E traz o Marcos. Porque ele me é útil ao ministério. Só que aqui Paulo já estava para morrer, né? Faltava poucos meses. Ele ia se reconciliar com Marcos. Paulo era uma figura fácil? Não. Mas Lucas sabia o quê? Sem Paulo, eu volto a amar o mundo. Eu preciso do Paulo. Eu preciso da missão do Paulo, mudando a minha agenda, apertando a minha vida. Eu preciso aguentar o Paulo. Porque se eu não aguentar o Paulo, eu me perco. Mas que hoje então, irmãos e irmãs, o sangue, o martírio de Lucas nos ajude então a não abandonar Cristo e a igreja por amor desse mundo, né? E se Deus nos coloca a dor e a beleza da messe que é grande, que nós sejamos livres para isso. E rezemos que Deus conceda a graça do sim, do eis-me aqui, a todos os que foram desde o ventre da mãe, desde o primeiro milésimo de vida, separados para o reino. São muitos, não são poucos. São poucos os que entendem, os que se encorajam e os que, ao olhar para Jesus, se perguntam: o que é que você vê quando você vê o mundo? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.